Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, o Pai seja convosco. Mais uma vez, pela graça de Deus, para anunciar a sua santa e divina palavra. Sou grato ao Senhor Jesus por nos conceder esta oportunidade mais uma vez e saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema da mensagem de hoje é o tempo determinado para a chuva serôdia. Então, vamos fazer a leitura com base em João, capítulo 14, versículo 16, que nos diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Deus seja louvado em nome de Jesus. Então, queridos irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, vemos aqui a excelente e maravilhosa promessa do nosso Senhor Jesus para com os seus discípulos, prometendo o seu maior dom, o maior dom que o céu poderia conceder ao seu povo, o Santo Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de humildade. Esse Espírito, ele nos capacita a obedecer a palavra de Deus. E, enfim, como está aqui na palavra de Deus, é o Espírito que o mundo não pode receber. Mas vós, disse Jesus, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E após Jesus ter ressuscitado ali, ter morrido e ressuscitado, e passar 40 dias com os discípulos, ele reforçou novamente a promessa do Espírito Santo aos seus discípulos, pois estava se aproximando o tempo determinado para que o Espírito fosse derramado em toda a sua plenitude. E aí ele diz aqui no capítulo 1, versículo 5 de Atos, diz assim: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Louvado seja Deus. Então aqui, mais uma vez, o Salvador, ele aconselha os discípulos que fiquem congregados, esperando a promessa do Pai, pois ele enviaria em seu nome, e após os 10 dias, Cristo Jesus cumpriu a grandiosa promessa relativa ao Espírito Santo para os seus discípulos. Mas como nós sabemos, para os nossos dias também há uma promessa da plenitude do Espírito Santo para a Igreja do Senhor. Porém, é necessário que nós compreendamos que Deus ele trabalha com todos os seus servos e servas quando eles estão dispostos a consagrar a sua vida inteiramente, cada dia, e ser regido, ser guiado pelo Espírito do Senhor. Deus trabalha desta forma. Apesar de que nós temos aqui alguns textos que nos mostram que Deus tem um tempo determinado para derramar a chuva serôdia, o Espírito Santo na forma de chuva serôdia, porém nós não podemos ficar na dependência do tempo, esperando na expectativa esse tempo, pois Deus trabalha todos os tempos, todos os dias, e o tempo designado para nós trabalhar é hoje, a oportunidade é agora. Por isso devemos consagrar a nossa vida a Cristo Jesus, para que ele possa atuar de uma forma poderosa e miraculosa pelo poder do Espírito Santo. Continuando a leitura da palavra de Deus, nos diz assim: Porque muitos têm falhado em ganhar almas. Muitos apresentam as doutrinas e teoria de nossa fé. Sua apresentação, porém, é como o sal que não tem o sabor, pois o Espírito Santo não está operando em seu ministério, destituído de fé. Então, eis aqui uma das questões pelas quais os servos, muitas das vezes de Deus, não têm ganhado almas para Cristo, porque a apresentação da verdade de tais pessoas é, como diz aqui o texto da palavra de Deus, é destituído do Espírito Santo, não é acompanhado, não é acompanhado pelo Espírito do Senhor. A pessoa pode ter sabedoria, pode ser eloquente,
pode conhecer as teorias da palavra de Deus, ser praticante. No entanto, se o Espírito Santo não estiver operando eficazmente na vida dessa pessoa, as suas palavras serão, como diz aqui, sem sabor, será destituída de valor. E para isso é necessário que nós entendamos que é uma necessidade urgente de cada um de nós consagrar a nossa vida ao Senhor Jesus diariamente, no tempo presente. E quando isso acontecer, Deus reconhecerá isso como um fato e certamente cumprirá sua promessa, derramando a plenitude do seu Santo Espírito a todos os seus servos e servas, como diz a palavra do Senhor. Eles não abriram o coração para receber a graça de Cristo. Desconhecem a operação do Espírito, são como a farinha sem levedo e deixam de ganhar almas para Cristo. Então, eis uma das questões aí, explicada, falada aí na palavra do Senhor. Necessitamos mais zelo na causa de Cristo. A mensagem da verdade deve ser dada com uma intensidade capaz de impressionar os descrentes, com o fato de que Deus está cooperando com os nossos esforços, de que o Altíssimo é a fonte viva de nossa força. Amém? Isso aqui está no livro Evangelismo, página 697. Então, o que a palavra de Deus nos apresenta aqui é que nós precisamos de mais zelo na causa de Cristo. Devemos estar mais empenhados nessa causa, nesse trabalho de evangelização, de consagração. Realmente a nossa mente, o nosso coração deve estar ali conectado ali com o Espírito do Senhor para que Ele possa atuar poderosamente através das nossas palavras. Muito bem. Uma crise acha-se precisamente diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para estes últimos dias. Então aqui nos mostra que é uma crise muito grande precisamente diante de nós, né? Há muitas crises no mundo. Essa crise ela não é uma crise como nós já conhecemos, ela é uma das piores, porque a palavra de Deus nos mostra que haverá uma crise, uma falta de pão, a falta de água, não da água literalmente falando, mas de ouvirem as palavras de Deus, né? Hoje a palavra do Senhor está sendo proclamada, está sendo pregada por muitas pessoas. No entanto, muitos têm desprezado, não têm dado o devido valor que ela tem, mas chegará o momento, os dias que ela será mais valiosa do que o ouro, será mais preciosa do que qualquer diamante que alguém já tenha encontrado. Então é por esta razão que nós devemos valorizar a palavra de Deus, dar crédito à palavra do Senhor, e crer verdadeiramente e obedecer, porque não basta só crer e ficar só ouvindo, tem que ser praticante da palavra de Cristo, como está escrito. Diz mais a palavra do Senhor Jesus: não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e feito sua decisão. Então estamos se aproximando dos momentos finais da história da humanidade. Há uma advertência na palavra de Deus para todos, sem exceção. E, na verdade, a palavra de Deus nos fala, falando de advertência, primeiramente nós temos que falar aqui dessa advertência que é de fundamental importância, que todos entendamos e compreendamos, para que você, ouvinte da palavra de Cristo, possa perceber o perigo que estará correndo se não aceitar a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação agora, nesses últimos dias, né? Então, a grande advertência, a primeira e grande advertência que a palavra de Deus nos mostra é a falta de compreensão da palavra de Deus. E por esta razão, muitos têm adorado a Deus de uma forma equivocada. Lá no capítulo 14, versículo 9, precisamente, do livro do Apocalipse, lá está a advertência do terceiro anjo contra a falsa adoração do povo, por não conhecer plenamente a palavra de Cristo. Muitos têm adorado a Deus
ou pretende adorar a Deus de uma forma equivocada e Deus não aceita. Nenhuma adoração é aceitável, é agradável ao Senhor quando alguém está transgredindo a sua palavra, os 10 mandamentos, precisamente. Não tem como Deus aceitar uma adoração equivocada quando a pessoa está andando no caminho errado. Então, é preciso que nós entendamos que Deus estabeleceu princípios para que nós possamos adorar Ele e eles possam aceitar a nossa adoração. E a gente tem que entender e buscar na sua palavra, que é o mapa infalível para nós entender a vontade do nosso Deus. A segunda é que Cristo vai voltar para salvar o seu povo, buscar salvar eternamente o seu povo, né? E quando ele voltar, as pessoas têm que estar preparadas para este momento, para aquele momento, para este evento tão importante, porque se elas não estiverem preparadas, elas irão se decepcionar grandemente, como está escrito na palavra do Senhor. Então é necessário que nós, que conhecemos a palavra de Cristo, possamos falar destes acontecimentos. Muita gente espera ouvir a palavra de Deus, palavras que venham ao encontro das suas necessidades temporais e materiais, os seus pensamentos, as suas ideologias, mas a gente tem o dever, o compromisso de falar a verdade por inteiro. Nós não podemos falar palavras bonitas aqui, não. Nós temos que falar a verdade como ela está escrita, assim como Jesus falou. Então, por isso é que temos que dizer aos nossos amigos, principalmente aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, que estão fora da igreja por algum motivo, que possam buscar tempo para ler a Bíblia, mas por cima de tudo se converter ao Senhor Jesus. Ele fez um grande sacrifício pela humanidade, que foi morrer na cruz do Calvário para que você pudesse ter vida, pudesse ter a oportunidade de vida eterna. Quantas pessoas têm gastos valores altíssimos para que possa retardar o envelhecimento, enfim, ter uma aparência melhor, mas tudo isso, Jesus Cristo ele já pagou um preço altíssimo para que você e eu e todos nós tivéssemos uma vida eterna, uma vida sem sofrimento, uma vida totalmente diferente dessa que nós temos aqui neste mundo. E isso é de graça, não precisa gastar nada, só basta você crer na palavra de Deus, só basta você aceitar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então diz mais, queridos irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Deus é o obreiro por excelência e por sua providência e condutos para as atividades de seu povo, estiver atento às indicações de sua providência e se dispuser a cooperar com ele, verá cumprindo grande trabalho. Então vemos aqui que nós temos que estar atentos às indicações da palavra de Deus, precisamos atender o chamado de Cristo Jesus. O Senhor Jesus ele é o mestre por excelência, ele não erra, ele quer o teu bem, ele quer o nosso bem, por esse motivo ele nos chama a atenção para a gente não cair no abismo, para não viver na transgressão do pecado, mas que possamos ter harmonia com Ele. A grande oportunidade foi dada para todos. É o que a palavra de Deus está dizendo. A solene e sagrada mensagem de advertência precisa ser proclamada nos campos mais difíceis e cidades mais pecaminosas, em todos os lugares onde a luz da grande tríplice mensagem não tem sido ainda iluminado, ou alcançado, ou propagado, ou algo desse tipo. Então, a grande advertência da palavra de Deus, ela precisa ser proclamada, ela precisa ser dita, a verdade em toda a sua plenitude. Não pode falar aqui meias verdades ou algumas verdades, não, é toda a verdade. É por isso que nós estamos abordando esse tema aqui, tão importante hoje, que o Espírito Santo, ele foi ali prometido ali pelo Senhor Jesus, ele fez uma grande promessa e ele cumpriu nos dias dos apóstolos, e esse Espírito ele tem trabalhado ao longo dos tempos, porém há uma promessa para esses últimos dias. Não podemos, como já falei, ficar na dependência do tempo, mas precisamos consagrar a nossa vida diariamente para que Deus possa atuar poderosamente
através do seu santo e bom Espírito, e ele possa cumprir a missão que é de convencer, de converter as pessoas para o Evangelho da graça de Deus. Muito bem, a norma da lei de Deus está sendo exaltada. O Espírito do Onipotente está movendo o coração dos homens, e os que respondem a esta influência tornam-se testemunha de Deus e de sua verdade. Sob a figura das chuvas, temporã e serúdia, o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã como nós conhecemos, e glorioso foi o resultado, até ao fim do tempo. A presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Amém? Deus seja louvado em nome de Jesus. Então vemos aqui a promessa que Cristo fez para os apóstolos, que ele iria derramar, iria enviar o Santo Espírito para eles, para que eles pudessem proclamar a sua palavra com poder. A sua tarefa deveria ser cumprida não pela sua força, pela sua sabedoria, mas pelo poder divino, pelo poder do Espírito Santo. Isso aconteceu, isso foi uma bênção naqueles dias. Os discípulos falaram fluentemente em todos os idiomas, eles fizeram curas extraordinárias e proclamaram a verdade com poder e grande glória. Então, queridos, essa é a mensagem da palavra de Deus. Espero que você possa compartilhar a palavra do Senhor, deixar seu like, enfim, contribua para que Deus realmente leve a sua palavra aos lugares mais difíceis e distantes da terra. Deus seja louvado em nome de Jesus e agradeço a oportunidade em nome do Senhor.